Bom dia, que bênção juntos mais uma vez para adorar o Senhor. Estamos estudando a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 6, verso de 1 a 9. Na verdade, nós já estudamos vários dos versículos desse trecho, mas é um texto muito especial. Nós encontramos nesse texto a oração que Israel sempre pronunciou, até nos tempos modernos, é o Shema, como alguns conhecem mais o Shema, que quer dizer ouve, né? O verbo para ouvir. Ouve Israel, teu Deus é o único Senhor. Esse é um ensino que sintetiza a fé de Israel num único Deus, quando Israel era crente, aqui no Antigo Testamento. Temos que orar pela nação de Israel, porque hoje grande parte da nação de Israel não crê em Jesus como o Messias, o Salvador. Então, nesse sentido, infelizmente estão perdidos nos seus pecados e precisam crer. Hoje, vários países do mundo enviam missionários para Israel, para poder também proclamar o Evangelho de Jesus lá. Mas aqui, Israel estava num momento excelente da sua história. No texto de Deuteronômio, capítulo 6, pela segunda vez receberam os mandamentos de Deus, receberam a primeira vez lá em Êxodo, capítulo 20, e agora aqui, pela segunda vez, a segunda geração, recebendo uma nova proclamação dos mandamentos do Senhor. Você sabe que nós já estudamos os 10 mandamentos, os principais, aqueles que fundamentam a lei de Moisés, e você sabe também que Jesus, o Senhor Jesus, sintetizou os 10 mandamentos em 2 grandes mandamentos. E esse capítulo 6 é um dos capítulos do livro de Deuteronômio, onde o Senhor deu instrução a Moisés para motivar o povo à obediência. Dar os mandamentos é uma bênção. No nosso caso, ter toda a Bíblia Sagrada, a revelação de Deus nas nossas mãos é uma bênção. Mas não tem sentido ter a Bíblia, conhecer a Bíblia e não obedecer à Bíblia. Não é verdade? Não tem sentido. Então você tem que obedecer. E esse é o propósito desse capítulo. Nós temos estudado o Deuteronômio 6, do 1 ao 9, com a seguinte ideia central: amar a Deus é obedecer às suas ordens. Você ama Deus, então você obedece a Deus. Você sente emoções por Deus e não obedece, você está em desajuste com o que a Bíblia diz. Isso está errado. Então você tem que se investigar, se analisar e começar a fazer o que é certo. O que é certo? O que a Bíblia diz que é certo? Obedeça os mandamentos do Senhor. Isso é uma prova de que você tem uma fé salvadora na sua vida. Obedecer aos mandamentos e à palavra de Deus não lhe dá uma fé salvadora, mas depois de ter se arrependido dos pecados, crido em Jesus, você recebe de modo sobrenatural esta fé que salva. E se você tem uma fé em Jesus que salva você, você vai querer obedecer à Bíblia Sagrada. Por quê? Porque é uma característica da nova natureza dos que nasceram de novo. Os que nasceram em Cristo Jesus, eles querem Bíblia, eles querem a palavra, eles querem uma vida de oração. É muito simples. Hoje o meio evangélico, ele está bem atraente, usar essa palavra, está bem atraente, porque você encontra tudo que você quer no meio evangélico. Eu quero uma igreja dessa forma, você encontra. Eu quero uma igreja naquele estilo, você encontra. Eu quero uma igreja, vou usar aqui uns exemplos esdrúxulos. Eu quero uma igreja só de motoqueiro, tem a igreja só de motoqueiro. Eu quero a igreja só de surfista, tem a igreja só de surfista. Eu quero a igreja do rock and roll, tem a igreja do rock and roll. Você tem igreja de todo jeito que você imaginar, você encontra uma igreja. Nesse sentido que eu digo que a igreja evangélica está bem atraente. Mas pode chegar o dia em que o Senhor queira purificar. Na pandemia chegou perto, né? Na pandemia Deus quis purificar a sua igreja, certamente. Mas pode chegar o dia de o Senhor querer purificar a igreja. Como? Perseguição. Pode chegar o dia disso, parece muito longe, né? Como a pandemia também parecia muito longe de acontecer, e de uma hora para outra, loucura total, todo mundo preso em casa, coisa esquisita, parecia que nós estávamos num filme pós-apocalíptico,
Eu me lembro que a gente transmitia o culto lá de casa, para uma pregação, e depois eu saía para dar uma volta de carro na cidade. Na cidade assim, né? Eu ia para Beira-Mar, não é bem a cidade, mas... E aí eu, Daniel e os meninos, não saía do carro, não baixava o vidro, porque o vírus podia entrar. Então a gente ficava dentro do carro ali, aí dava uma volta, não tinha ninguém. Parecia um filme, assim, um cenário apocalíptico, todo mundo morreu, acabou tudo. Só faltava surgir os zumbis andando assim, dos filmes apocalípticos. Todo filme apocalíptico agora tem zumbi. Mas bem, tirando essa ilustração de lado, é interessante pensar dessa forma. Se vier uma perseguição contra os crentes em Jesus, quem fica? Né? Quem fica? Realmente aqueles que procuraram uma igreja atraente, acho que não sei se vão ficar, né? Ficar firme na fé. Mas aqueles que se prepararam para isso, acredito que tem a grande probabilidade de ficar. São os crentes que estão na igreja por causa da palavra. São os crentes que estão na igreja por causa do Deus da palavra, do Senhor Jesus Cristo, principalmente, é claro. Estão na igreja para servir a Jesus, não para serem clientes de uma associação religiosa que afaga o coração. Não é essa a proposta da Igreja de Jesus, e basta você ler nos evangelhos, isso é muito claro. E esse texto fala disso, amar a Deus é obedecer às suas ordens. Olha Deuteronômio 6, vamos ler para contextualizar o verso 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que emana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Nós vimos 3 ensinos nesse início de capítulo, do verso 1 ao verso 9. O primeiro ensino está nesses 3 versículos que acabamos de ler. Obedecer às ordens de Deus traz felicidade. Terra que Deus prometeu é felicidade. Os filhos dos filhos e os filhos e as bênçãos do Senhor é felicidade. Então sempre, não tenha dúvida, se você obedecer à vontade do Senhor, revelada na Bíblia, suas ordens e mandamentos, você será abençoado. Isso não significa que não vai passar por problemas, todo ser humano passa por problemas, não significa que você é imune a doenças ou a outras coisas, não, óbvio, mas significa que você certamente vai desfrutar das bênçãos de Deus nesta terra, porque você escolheu conscientemente obedecer a palavra do Senhor. Obedecer às ordens de Deus traz felicidade. Segundo o ensino que nós já estudamos, os mandamentos do Senhor devem estar no coração. Não tem sentido você pintar a Bíblia toda na sua casa, nas paredes escrever os versículos, né, botar versículos nos quadros. Não tem sentido se você não guarda no coração. Isso não é só decorar ou memorizar, que é muito bom fazer, mas não é só isso. Guardar no coração nós estudamos, não é? É você entender que tem que circuncidar o seu coração, ou seja, você tem que mortificar a carne, nas linguagens do apóstolo Paulo. Você tem que estar dedicado a colocar a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida. Não importa o que aconteça, obedecer a Deus é primordial, é o prioritário, mesmo que eu tenha prejuízo, mesmo que eu perca amigos, mesmo que eu perca família, mesmo que eu seja tido como chato no meio do grupo social, não importa, é prioridade obedecer às ordens de Deus. É isso que nós devemos entender, e fazendo isso, certamente estaremos glorificando ao Senhor. E hoje nós vamos continuar e finalizar o fato de que os mandamentos do Senhor devem sempre ser lembrados. Tudo isso está nesses 9 versículos, mas deixe-me ler do verso 4 ao 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E então, esse é o segundo ensino. O terceiro ensino que nós observamos no nosso texto aqui é que os mandamentos eles devem sempre ser lembrados. Obedecer a Deus traz felicidade, obedecer os mandamentos de Deus, obviamente, tem que estar no coração, não é só algo externo, é no seu ser internalizado, e estes mandamentos devem sempre ser lembrados. Você deve estar lembrando que nós lemos vários versículos do texto do livro de Deuteronômio que fala de você lembrar os mandamentos de Deus para as futuras gerações. Então, esta igreja investe, pela graça de Deus, no ministério infantil. Por quê? Porque é uma forma também de cumprir o que nós lemos aqui do verso 7 ao verso 9. Olha o que diz o verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Essa é uma missão dos pais. Se esta igreja não tivesse departamento infantil, os pais tinham obrigação de ensinar a palavra de Deus para os seus filhos e de mantê-los quietinhos aqui, assistindo a esta pregação. Entende? Isso não seria pecado. Isso seria correto, certo? Mas nós temos que ser realistas, não é verdade? Não é que os pais não ensinam, é que a criança passa, por exemplo, 5 dias na semana numa escola, numa dinâmica completamente diferente, não é verdade? E às vezes os pais estão trabalhando, chegam à noite e vão tentar corrigir o que a escola ensinou de errado. Não estou dizendo que a escola ensina tudo de errado, né? A escola passa um conhecimento importante, uma instrução importante, mas temos que ser realistas, as escolas não têm professores crentes, né? Professores que vão ensinar dentro dos princípios da palavra de Deus, é óbvio, são escolas seculares. E acontece que você tem que muitas vezes corrigir muitas coisas da criança. E dentro de tudo isso, existe o aspecto da disciplina, não disciplina peia, castigo, né? Mas disciplina no sentido de você ser disciplinado para sentar num lugar e estar pronto para ouvir, né? No sentido de você ser uma criança que foi ensinada a estar ali e prestar atenção. Isso é possível? É possível. Só que isso tem que ser feito de uma maneira muito intensa na vida da criança. Então, se ela passa 5 dias numa escola onde muitas vezes, e isso é geral, público ou particular, o professor não é a autoridade, porque não pode mais ser dessa forma hoje, porque as autoridades estão sendo desautorizadas, não é verdade? Inclusive os pais não podem muitas vezes ser autoridade na vida dos seus filhos, né? Na sociedade em que nós estamos vivendo, está chegando nesse nível. Aí o que acontece? A criança acaba sendo educada na escola de modo a não respeitar tantas autoridades, ou as autoridades. Aí quando chega na igreja, acaba confundindo as coisas, percebe? É tipo a escola, e acaba não se comportando adequadamente no culto público da igreja, que é um culto para honrar e glorificar o Senhor Jesus Cristo. Mas é possível sim os pais pegarem suas crianças e, obviamente, no tempo que dispõem, e ensinar os seus filhos a ouvir a mensagem da palavra de Deus, a ter atenção, né, quando alguém lê a Bíblia Sagrada, a ter disciplina de oração na própria casa, para quando chegar na igreja, também entender que isso é normal aos crentes em Jesus. Alguns dizem, estudos apontam que uma pessoa adulta só consegue prestar atenção em algo até 20, 30 minutos depois desliga. Olha, estudo você encomenda, estudo acadêmico você encomenda e arranja do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser, você encontra, busca aí no Google Acadêmico, você vai encontrar estudo de várias perspectivas e abordagens. E não é assim. Você consegue prestar atenção em 50 minutos, 1 hora, tranquilo. Você consegue.
E crianças conseguem, e jovens e adultos, e consegue sim, não é uma coisa do outro mundo. Muitos desses estudos são baseados no aspecto do desenvolvimento humano e do neodarwinismo, obviamente, mas se o ser humano está se desenvolvendo, como eles dizem, né, os cientistas, muitos cientistas desenvolvimentalistas, então você tem que entender da seguinte maneira: por que o ser humano não consegue captar mais conhecimento do que antes? Está reduzindo, parece que o ser humano está captando menos conhecimento produtivo do que antes. Isso não é desenvolvimento, isso é uma involução, não é verdade? Não existe isso, irmãos. Então a criança consegue prestar atenção, 30, 40, 50 minutos, uma hora, consegue. Claro, óbvio, guardando as devidas proporções. As crianças menorzinhas, tudo bem, a gente entende que o tempo de atenção é menor, mas as crianças maiores, elas conseguem sim e vão se desenvolvendo. Como elas conseguem ler os clássicos da literatura, crianças de 5ª e 6ª série, mas as escolas hoje já decretaram o quê? Eu não sou contra a escola secular, mas eu tenho que dizer isso. A criança de 5ª e 6ª série não consegue ler uma obra de Machado de Assis. Ela consegue. E por que as escolas só passam o resumo do resumo do resumo da obra de Machado de Assis? Por quê? Não é? Na minha época, quando eu estudava, que foi um dia desse, óbvio que eu sou jovem, na minha época, na 5ª série, a gente lia as obras integrais, não só de Machado de Assis, mas de outros literatos. Por que hoje não pode? A criança involuiu? Não. A educação involuiu. Ela não se desenvolveu, por várias razões ideológicas, obviamente. Mas a Bíblia vai contra tudo isso que eu estou dizendo. A Bíblia está dizendo: pais, inculquem, coloquem na mente dos seus filhos a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Então a função educacional primordial do ensino da palavra de Deus para os filhos é dos pais, né? O esposo e a esposa que se casaram e tiveram filhos, esses filhos têm que ser instruídos em casa pelos pais. Aí como é que faz? De uma maneira muito simples, né? Você chega do seu trabalho, toma o seu banho, janta, talvez antes da janta ou depois da janta ali, você junta a família, vamos agora ler o texto da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Você começa, a criança já bem pequenininha, e ali você abre um texto até mais de fácil compreensão e vai instruindo a criança na graça de Deus, no fato de que somos pecadores, no fato de que houve uma provisão de salvação, e essa provisão de salvação foi proclamada no Antigo Testamento na forma de promessa, e as genealogias apontaram para esta promessa do Salvador, e vários textos da Escritura mostram como viria a ser o Messias, o Salvador, e o Salvador chegou, e ele veio morrer numa cruz pelos nossos pecados. Ele é o Senhor Jesus Cristo. E aí você vai ensinando a criança a vida toda sobre essa verdade, e vai vivendo essa verdade, e vai vindo à igreja, e a criança vai conhecendo outras crianças que creram em Jesus. Criança se converte com 3, 4 anos de idade, e você vai só instruindo, continua instruindo, mas os pais têm esta responsabilidade. O que não é responsabilidade dos pais? Converter seus filhos. Você não tem como converter o seu filho. Você não tem. Entende isso? Só quem converte é o Espírito Santo de Deus. Você não tem. Você não vai... às vezes é triste, mas você quer que o seu filho creia, mas você não tem o poder de converter o seu filho. Você pode botar na melhor igreja do mundo, o pastor mais consagrado do mundo, você pode ser o casal mais dedicado ao Senhor Jesus Cristo do mundo, só vai se converter aquela criança que Deus quer salvar. Entende? Mas o que você pode fazer é inculcar na mente do seu filho a palavra do Senhor. E isso significa que deve ser regularmente e constantemente. Inculcar significa repetir. A ideia é repetir, repetir, repetir. Então, a gente até, não sei se é tão moderno assim, tão atual, mas para você aprender algo, você aprende via repetição.
Alguns têm dito que se você dedica 10.000 horas da sua vida a um determinado ofício, você se tornou especialista nesse ofício. Por quê? 10.000 horas repetindo. Você pode até nem ter um ensino formal, mas se você dedicou 10.000 horas da sua vida, são 10.000 horas mesmo? Acho que é isso mesmo, né? Da sua vida, a esse ofício, você se torna um especialista, é isso mesmo. Da mesma forma, se você inculca ao seu filho, repete as histórias da palavra de Deus diariamente, essa criança, certamente, ela foi evangelizada e certamente ela tem a grande probabilidade de crer no Senhor Jesus Cristo. E aqui Deus instruiu a Moisés dizendo: tu as inculcarás a teus filhos, verso 7, e delas falarás, assentado em tua casa. Então vai ter um momento ali do culto doméstico, senta com as crianças, ensina a Bíblia para elas, confia no Senhor, ensina a Bíblia para elas. Ah, mas eu não sei. Sabe, tenho certeza que você sabe. O que você sabe, você ensina para essas crianças. Assentado em casa e andando pelo caminho. Vai ter o culto doméstico, mas vai ter o dia que você vai levar a criança na escola. No trajeto, você já vai falando de Jesus também, né? De outros aspectos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ou então, no dia que você for para a praia, e você, às vezes, andando na praia, se for uma praia limpinha, boazinha, você vai encontrar ali uma água viva, você vai encontrar um caranguejinho andando. Aí você pega aquilo ali para falar da criação de Deus, de como Deus é poderoso. Olha esse bichinho aqui, como Deus criou, e a criança vai ficar, meu Deus, realmente é incrível, né? É incrível como Deus é maravilhoso. Você está ensinando. Então a sua ida à praia não é só, né, para comer uma comida gostosa, tomar banho de mar, é também para glorificar a Deus. Quando você vai com o seu filho, ensinar a mensagem do Senhor para aquela criança. Então, andando pelo caminho, você, em qualquer canto que você vai, vou fazer uma compra no mercado, leva a criança. E qual é o ensino que eu coloco para o meu filho quando eu for para o mercado? Você pode dizer: olha, graças a Deus, nós podemos comprar esse alimento. Meu filho, isso é provisão de Deus. Se não fosse o Senhor, nós não teríamos esse alimento. Tem famílias que não têm esse alimento. Deus nos deu. Você já orou agradecendo? É assim, você vai ensinando, normal, 1 minuto, 2 minutos, percebe? Andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, acorda a criança também, instruindo na escritura, ou antes de dormir também, conta uma história bíblica, e ora. Métodos, são inúmeros métodos de você inculcar, colocar na cuca, né? É repetir, repita ao longo dos anos da vida daquela criança. A igreja, ela é um suporte, mas a igreja, ela não tem como fazer isso somente no domingo. As crianças vêm, agora sábado, Clube Oance, não é? Domingo de manhã, domingo à noite, ainda é insuficiente, é pouca repetição, certo? No lar, em casa, é o grande momento de repetir, certo? Então, o Senhor deixou muito clara essa instrução, porque Deus, Ele quer ser lembrado, porque Ele sabe que nós somos de memória curta, e os nossos filhos muitas vezes vão esquecer também. A igreja é importante para você trazer as crianças, para elas conhecerem outras crianças, e as crianças aprendendo juntos, e elas vão perceber que não é só ela na escola dela sozinha, lutando contra o pecado. Essa criança sabe que aqui tem outras crianças que creram em Jesus e que também estão lutando contra o pecado e vão se apoiando. Isso é muito importante. As crianças vão crescendo, os pré-adolescentes, lutando contra as tentações, lutando contra as suas dificuldades, mudança hormonal, crescimento. Eles vão aprendendo da palavra de Deus também e vão entendendo. O crente é um povo diferente, é diferente do não crente. Pré-adolescentes com 12, 13 anos já namoram e às vezes até têm relações íntimas e vão para festas de pessoas adultas. Isso é normal.
Isso, quando eu era pastor em Juazeiro, já existia. Um dia desse, claro. Mas já existia, entende? Quer dizer, e hoje ainda existe, e talvez seja pior, fora a gravidez indesejada na adolescência que acontece. Ou seja, o pré-adolescente crente é diferente. Ele guarda a vida dele para casar com a pessoa que Deus escolheu e para ter uma família segundo a vontade de Deus, que vai perdurar até a volta de Jesus ou Deus levar um dos dois. Irmãos, não tenha dúvida, isso é felicidade. Jovens que se casam e formam suas famílias, jovens crentes, isso é bênção de Deus. Você ter a sua família é algo maravilhoso, entende? E é isso que a igreja, que Paulo disse a Timóteo, que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Essas verdades aqui apresentadas, que refletem a Bíblia Sagrada e a Palavra de Deus, não são mais verdades na escola, não são mais verdades na nossa sociedade. Isso significa que está restrito às igrejas, entende? Às igrejas. Manter o ensino bíblico e correto do que é uma família, do papel do pai, do papel da mãe, do papel dos filhos e da disciplina que a família deve ter e carregar. Então, verso 7, importantíssimo para que Israel continuasse ensinando seus filhos, as futuras gerações, dentro da palavra do Senhor, a todo instante, a todo momento, e hoje temos muitas ferramentas maravilhosas para instruir nossos filhos na palavra de Deus. Métodos para inculcar a palavra de Deus. Aqui ainda há alguns métodos a mais. Verso 8. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Colocar na mão é a ideia são os filactérios. No braço esquerdo ali, eles colocavam caixinhas de couro amarrados, e dentro tinha um pedacinho do versículo, provavelmente esse texto aqui, ou outros, que ficavam ali, e o israelita carregava. Às vezes ele estava no trabalho, ele parava, como ele não tem um celular para poder ler toda a Bíblia no celular, olha que incrível, né? Esse tamanhozinho, um celular assim, você lê toda a Bíblia, ou ouve se quiser, né? Bota um fonezinho aqui, e você está indo, fazendo algum trabalho que você possa escutar, está ouvindo a Bíblia se você quiser. Eles não tinham esses recursos maravilhosos que nós temos, eles tinham o filactério, e aí eles amarravam aqui, caixinha de couro, abria, versículozinho ali, que eles liam, entende? Isso é para estar sempre lembrando de Deus. Amarravam também na cabeça, muitas vezes entre os olhos, né? Para poder abrir e sempre ler sobre o Senhor. Isso, infelizmente, foi meio deturpado, tanto que diz que fariseus, eles alargavam os filactérios. É a ideia de, eu quero ter, mais ou menos essa ideia, eu quero ter muitos versículos amarrados ao meu braço para mostrar que eu sou mais santo de todos. Aí era couro aqui amarrado, várias caixinhas com vários textos, porque ele queria mostrar para as pessoas que ele era mais bíblico, né? Ele era mais santo, e aí entrou numa área ruim, né? Não é bem essa ideia que o crente em Jesus deve passar, mas o princípio é correto, sempre lembrando de Deus, palavra de Deus acessível. Lembra, irmãos, eles não tinham a tecnologia que temos, eles não tinham uma Bíblia assim de papel como nós temos. Os rolos estavam sendo escritos aqui dos primeiros 5 livros, que se chama de Torá, ou a instrução, e obviamente não era todo mundo do povo que tinha, né, condição de comprar um rolo desses. Era caro naquela época, era extremamente caro. Tem Bíblias caras hoje, mas tem Bíblias muito acessíveis, e nós temos condição, via internet, de ter versões gratuitas da Escritura, que são traduções da Bíblia muito boas, para você ler e aprender da palavra do Senhor. Então, são estratégias, e aí a estratégia dos filactérios, e depois você bota na sua casa também, nos umbrais da porta, na porta, você bota textos das Escrituras ali. Como é que era feito isso? Através do que era chamado de mezuzá. Já ouviu essa expressão?
é uma caixinha, hoje é um cilindro, onde eles colocavam o texto da Escritura dentro, fica na porta ali. Os judeus fazem isso hoje, mas muitas vezes fazem como se um amuleto, né? Algo mais místico às vezes, mas o objetivo aqui não era ser místico, nem era ser um amuleto, para dar sorte para essa casa, abençoar a casa, tem nada a ver com isso. O objetivo aqui do mezuzá era para a pessoa ler e se lembrar de Deus, ler a Escritura e lembrar do Senhor. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, é só Ele, né? Você não é o seu Deus, Baal não é o seu Deus, não existe ideologia que seja seu Deus é o Senhor, que se revelou na Bíblia Sagrada, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Este é o seu Deus. Escute, Israel, se arrependa dos seus pecados e obedeça ao Senhor. É o que esse versículo está dizendo para nós. E certamente era colocado nos mezuzás nas portas das casas. Aí, então, até o princípio sagrado ele pode ser um pouco deturpado. Então, temos cuidado com isso. Lá em Mateus 23:5, nós lemos sobre o que os fariseus faziam de errado. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas, aqui já dos seus mantos, né? Então, aqui o objetivo era ser visto pelos homens. E aí o princípio é, obedeça a Deus e guarde os mandamentos, não com o objetivo de ser visto pelos homens, mas com o objetivo de ser visto por Deus. Que Deus esteja vendo o seu coração, e Ele vê, e que o Senhor veja o seu coração dedicado, contrito, para obedecer a palavra do Senhor nosso Deus. Jesus, ele diz assim também, em Mateus 23, verso 3, uns versículos antes aí do verso que acabamos de ler. Mateus 23, 3, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Jesus falando dos fariseus. Tudo que os fariseus ensinarem e disserem, fazei, guardai. Olha aí que interessante, né? Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus, o Senhor, ele soube aproveitar algo de bom dos fariseus. Os fariseus não eram de todo ruins. Eles ensinam a palavra de Deus, a lei de Moisés, ensinam, mas eles não vivem da maneira correta. Então vocês sigam o que eles ensinam, mas não vivam do jeito que eles vivem. Então, devemos aprender até, né, daqueles que ensinam, ou melhor, que vivem de maneira errada. Nós podemos aprender princípios da palavra de Deus, e no caso aqui o princípio é sempre lembrar do Senhor. Lembre-se de Deus, a palavra de Deus tem que estar acessível a você. Nos filactérios, no mezuzá, a palavra estava acessível ao povo de Israel. É muito bom você ter um aplicativo de Bíblia no seu celular. Qualquer imprevisto, você abre a Bíblia ali e começa a ler. Ou você tem um aplicativo onde você escuta a Bíblia no seu carro. É muito bom. Ou músicas cristãs que replicam o ensino da palavra de Deus. Isso também é maravilhoso. A Bíblia deve ser lida na sua casa, individualmente, com a família. Os assuntos têm que girar em torno da Bíblia. Eu não estou dizendo que você tem que passar 24 horas lendo a Bíblia, nem estou dizendo que você tem que só falar de Bíblia o tempo todo, mas deve convergir para Deus e para a sua revelação e para a palavra do Senhor. Inculcar os mandamentos de Deus dia e noite equivale a meditar nas Escrituras. Diz assim, no verso 9, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, mas no verso 7 diz que é ao levantar-te e ao deitar-te, ou seja, é como se fosse a ideia durante o dia e durante a noite. Isso indica uma completude, constantemente, dia e noite é o dia todo. Isso se repete em vários trechos da Escritura, lá em Salmo 1, verso 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então você não pode, isso é um absurdo e é terrível para os crentes em Jesus, pegar na Bíblia só no domingo. Se você faz isso, olha, arrependa-se no pó e na cinza agora.
Peça perdão agora, porque você está indo contra o que a Bíblia ensina e certamente não está agradando o Senhor, seu Deus, que enviou Jesus para morrer na cruz pelos seus pecados. Então, o que você deve fazer? Todo dia meditar na palavra do Senhor. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Óbvio, você está trabalhando, você não vai deixar de trabalhar para ler a Bíblia, isso é errado. Mas no tempo que você dispõe, você vai estar lendo durante o dia, no tempo que você dispõe. E você vai estar, ok, não dá para ler, mas vai estar refletindo. Talvez você possa fazer um exercício muito bom, cartões. Aí você coloca o versículo ali no cartão e leva, é o versículo do dia, guarda ali no bolso. Aí teve uma folguinha, memorizar o versículo. Teve uma folguinha, vou memorizar o versículo. E aí você vai memorizando, e você, ao memorizar e decorar o versículo, você começa a refletir sobre: o que é que isso tem a ver com a minha vida? Será que eu estou vivendo assim? Será que isso aponta algum pecado em mim? E aí você vai, isso vai ser um refrigério para a sua alma. É o meditar na Escritura de dia e de noite. Os crentes fazem isso. Salmo 1, verso 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Isso é bênção. Deus está dizendo, se você reflete na palavra de Deus de dia e de noite, você vai ser abençoado, você vai ser frutífero, você vai ter bênçãos na sua vida. Não estou falando de bênção financeira, que certamente pode acontecer também, mas você vai ter várias bênçãos na sua vida. É uma árvore que produz frutos, uma árvore viva. Você vai ser uma pessoa viva, uma pessoa alegre, uma pessoa ativa, uma pessoa satisfeita, apesar das dificuldades inerentes à nossa existência no pecado. Josué 1,8 diz assim: não cesseis de falar deste livro da lei, antes, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ele aqui é uma versão mais extensa do princípio do Salmo 2 e 3, Salmo 1, verso 2 e 3, que acabamos de ler. Deus está dizendo isso para quem? Josué. Quem era Josué? Josué era um acadêmico que sentava na sua mesa, na sua sala, com sua biblioteca de pergaminhos, ia estudar os textos que Moisés escreveu? Não. Quem era Josué? Josué era um militar, Josué era um comandante de guerra, Josué matou muitas pessoas, Josué conquistou a terra de Canaã, obviamente foi Deus que deu, mas sobre a investida de Josué, ele era o general, o comandante, ele dava ordem, ele era um homem militar, ele era um homem da disciplina, ele tinha um exército, ele comandava, ele não era um acadêmico, ele não era aquele estudioso profissional, ele era do operacional, mas para ele ser bem sucedido, na missão que Deus deu, que no caso era a terra de Canaã, conquistar a terra de Canaã, ele tinha que continuar falando do livro da lei. O livro da lei de Moisés acabou de ser escrito, os 5 livros aqui acabaram de ser escritos, e ele não podia parar de falar destes livros, meditar neles dia e noite. A Bíblia que ele tinha eram os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós temos hoje, e ele tinha que repetir isso, para ter o cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito nesses livros. Óbvio que Josué tinha que garantir que a lei que Deus deu a Moisés, os 10 mandamentos principalmente, tinham que ser obedecidos, percebe? E aí então, Deus vai fazer prosperar o seu caminho, você vai ser extremamente abençoado. Então, a Bíblia, ela não deve ser lida e obedecida só por pessoas estudiosas, que gostam de ler e de investigar, que é até natural para esse tipo de pessoa. Mas se você é uma pessoa, um crente em Jesus, mais do operacional, se você tem uma mente mais
até pragmática, né, mais da gestão, que não é dado a tanta reflexão, estou dizendo que você não reflete, mas não é dado a tanta reflexão, mas é desse contexto, você também tem que refletir sobre a palavra de Deus dia e noite. Eu sou professor de matemática, por exemplo, sou dos números, né? E então você vai ter também que refletir sobre a palavra de Deus dia e noite, percebe? Constantemente, para ser também bem sucedido. É engenheiro, é das ciências exatas, não interessa, você tem que refletir sobre a palavra de Deus dia e noite. O crente é assim. Josué foi bem sucedido na sua obra, certamente ele leu sua Bíblia. Então não descarte a importância da leitura diária da palavra de Deus. Não só ler, você tem um calendário que a igreja sugere, na internet tem outros tipos de calendário de leitura bíblica anual, mas não é só ler. Ler, óbvio, é o primeiro passo, você tem que estudar, e você tem que ensinar para os seus filhos e para os seus familiares. Se você nem lê, está bem difícil para você. E aí depois, a vida cheia de problemas, cheia de dificuldades, cheia de destruição e pecado, aí você pergunta: Senhor, por que me abandonaste? Foi você que abandonou Deus. Foi você que deixou o Senhor. Não foi Deus que lhe abandonou. Foi você que não quis a Bíblia. Foi você que não veio para a igreja. Foi você que não foi no estudo bíblico. Você escolheu mal, escolheu errado, e vai colher os frutos. É o que nós queremos? Não é. Não é. Então, reflita na palavra de Deus dia e noite, como fez Josué. Os crentes são assim. Salmo 1, verso 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. O ímpio não lê Bíblia. O ímpio, o pecador, que não quer saber de Deus, ele não ensina a Bíblia para os seus filhos. Essa é uma característica do ímpio. O ímpio não lê Bíblia. É a característica do ímpio. Ele não ensina a Bíblia para os filhos. É a característica do ímpio, pecador perdido. Certo? Lembra disso. Se você não ensina a Bíblia para os seus filhos, lembra disso. Característica do ímpio. Certo? O ímpio, ele não reflete na palavra de Deus. Ele não busca a palavra de Deus. Irmãos, sinal de avivamento. Os crentes querendo aprender da palavra de Deus. Junto disso, crentes reconhecendo seus pecados. Junto disso, crentes querendo orar. Imagina que vamos fazer um jantar na igreja. Aí os irmãos dizem: não, pastor, não queremos jantar. Todo mundo se levanta: não queremos o jantar. Queremos oração. Eu vou chorar. Eu vou ficar emocionado, que a igreja não quer a festa, a igreja quer a oração. Pensou? E não partiu de mim. Eu vou me sentir muito pecador, vou confessar, porque eu quis o jantar. Mas os irmãos vão querer a oração, vão querer o estudo bíblico, vão dizer: pastor, o culto está muito curto. O culto está curto demais. Vamos lá na Assembleia, vamos mudar, em vez de terminar 8, vai terminar 8h30. Pensou? Eu estou brincando, mas se os irmãos votarem, vai ser, entende? A igreja quer Bíblia, a igreja quer oração. Aí isso se chama, não tenha dúvida, isso se chama avivamento. Israel foi mandado para o cativeiro babilônico porque não obedecia os mandamentos do Senhor. Idolatria, vários outros pecados. Você sabe que os 70 anos de cativeiro foram calculados porque 70 anos sabáticos não foram guardados. Então Deus diz: a terra vai compulsoriamente descansar. Vou levar vocês para o cativeiro babilônico. E vão ser 70 anos, porque vocês não guardaram 70 anos sabáticos. O cativeiro vai ser 70 anos, foi a matemática de Deus. A gente vê lá em 2 Crônicas 36, no texto de Jeremias também. E no cativeiro o povo ainda pecou muito. Apesar dos profetas, tinha Daniel, tinha Ezequiel, e o povo pecou muito. E quando volta do cativeiro, tinha uma missão grande para o povo. Vocês estão estudando Esdras e Neemias, né? Reconstrução da cidade, reconstrução dos alicerces do templo, reconstrução dos muros com Neemias. Lá em Esdras 7, verso 10, porque Esdras tinha
disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras era um dos líderes, escriba, ali, e ele tinha a função também de ensinar a lei de Deus. Ele entendia tudo que nós estamos dizendo aqui, ele entendia, não adianta reconstruir Israel, Jerusalém, alicerce do templo, muros, toda a cidade, se não for reconstruída a fé no Senhor a partir da palavra de Deus. Então ele diz, pois no coração buscar a lei do Senhor. Isso implica ensinar ao povo a palavra de Deus, porque não tem como crer no Senhor, ter fé no Senhor, sem crer na palavra do Senhor. Lá em Neemias 8:1, ainda lemos, e chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha escrito a Israel. Sabe que livro é esse? Provavelmente Deuteronômio. É o livro que nós estamos estudando aqui todo domingo. O livro da lei provavelmente era o livro de Deuteronômio. Outros vão dizer que eram todos os 5 livros, mas tudo indica que era o livro de Deuteronômio. Então veja, o povo pediu a Esdras, nos ensina o livro da lei. Isso é, irmãos, avivamento. Pecadores querendo conhecer a palavra de Deus, o povo buscando a palavra de Deus. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam, ou seja, até muitas crianças estavam lá. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro, diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, do início do dia, o sol nascendo, até meio-dia, Esdras lendo. Acredito que alguém lia um pedaço quando ele estava descansado, mas diz assim, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei, todo o povo, ouvidos atentos. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Reverência. O povo se levantou, porque a palavra de Deus seria lida. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se a adorar o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Percebe? Veja, primeiro o povo leu a palavra de Deus foi explicada, depois o povo adorou ao Senhor nosso Deus. Sinal de avivamento. O povo que estava vivendo em pecado, retornando já do cativeiro, já tinha passado pelo menos aí uma geração, provavelmente, talvez 2, e eles careciam do entendimento e da instrução da palavra do Senhor. É isso que nós lemos em Deuteronômio 6, verso 7, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A palavra de Deus vai estar no seu coração, vai estar diante de você, vai estar na sua casa, com seus filhos, vai estar na sua vida, todo dia, de manhã e à noite, várias vezes ao longo do dia. Não pode ser só no domingo. Que o Senhor nos ajude
a vivermos essa verdade que está em toda a Escritura e que aprendamos que amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Vamos orar? Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que o Senhor usou para se revelar a nós. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos perceber a importância da instrução, a instrução da Tua Escritura, da Bíblia Sagrada, para os nossos filhos, para a nossa família, a proclamação do Teu Evangelho para os que estão ao nosso redor, e a necessidade, Senhor, de sermos comprometidos com o aprendizado da Tua palavra para lembrarmos sempre do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para que mortifiquemos a nossa carne e retiremos de nós qualquer empecilho que nos impede, obviamente, de obedecer a Ti e de sermos aplicados no estudo da Tua palavra. Dá-nos essa sabedoria a cada um aqui, é o que eu te peço, ó Deus, para que a Tua igreja glorifique o Teu nome da maneira adequada e correta. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus lhe abençoe, lhe dê um bom almoço e até a noite, às 18h30.